Olá, amigos queridos, sejam muito bem-vindos, todos nós aqui no canal Enigmas do Outro Mundo, com o nosso programa semanal Mundo Espírita. Aos sábados, às 20 horas, eu, Cíntia Costa, Ricardo Brilhante, todos os sábados aqui trazendo a doutrina espírita para nós, para estudar. Mas eu quero lembrar que é só uma semente para que você procure um estudo aí em alguma casa espírita ou sozinho, mas o ideal é que procure uma casa espírita, que pode ser o Obreiros da Vida Eterna ou o Emílio Malé. Pois é, se você não estiver inscrito no nosso canal, pode se inscrever. Tem uma tarja assim, vermelha com o nome. Se inscreva, curtir, comentar e principalmente compartilhar com amigos que possam querer estudar com a gente. Que você sabe que tem essa sintonia com a doutrina espírita. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada por todos os amigos que estão sempre aqui nos apoiando. Pelas perguntas, né? Pelas perguntas e toda essa energia aqui que emana, que a tecnologia ela evolui a cada dia, mas ela não tira essa questão dessa energia que sempre chega até nós. E nos dá essa oportunidade de chegar até a sua casa, como eu gosto de falar no outro estudo. Fique à vontade, faça de conta que está na sua sala, na sua poltrona, na sua rede. O importante é estar aqui, conectado com a nossa energia, com a energia do nosso canal, com o nosso programa e, consequentemente, com a doutrina espírita. Vamos à prece, tu ou eu? Eu gosto da sua prece. Vamos lá, pessoal, juntinhos, procurando a nossa respiração, tranquila e calma, para elevar o pensamento a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, que envolva todos nós aqui, a todos os amigos que estão em casa, de muita luz e de muito amor. Que assim seja. Que assim seja. Bom, vida após a morte. Segunda parte do nosso... Falar sobre a morte é sempre um assunto que instiga, né? Que instiga, que chama atenção, que faz com que... Eu não sei porque a gente fala tão pouco sobre a morte em casa. Mas quando se fala de doutrina espírita, né, as pessoas têm curiosidade imensa sobre a morte. É um assunto que a gente precisa estudar tanto, porque mesmo os espíritas, mesmo nós, sabendo que não existe a morte, que é uma passagem, tem muito espírita, palestrante espírita, fala morte aí, bate na madeira ou se beije. A gente brinca com isso. Mas é porque falta essa educação. A gente senta, nós espíritas, nós sentamos para falar de reencarnação, da vida no mundo espiritual, da vida maior, mas a gente não senta para educar os nossos sobre a passagem, né? Sobre a mudança vibracional, sobre a morte, que é um assunto extremamente necessário para que a gente compreenda melhor. E quando a gente compreende melhor, fica tudo muito mais fácil. Muito mais fácil. Já no Livro dos Espíritos, né, na questão 149, Kardec interroga a espiritualidade sobre a questão o que acontece à alma no instante da morte, né? É uma curiosidade humana, né? O que acontece à alma no instante da morte, né? E a espiritualidade responde assim: a resposta não poderia ser mais clara. Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, retornar ao mundo dos espíritos, de onde se apartará momentaneamente. O que ele quer dizer com isso? Porque às vezes a gente confunde, a gente diz assim, o meu espírito, né? Nós temos um espírito, mas a colocação às vezes distorce um pouquinho a nossa realidade. Nós temos um corpo e somos um espírito.
né? Então fica mais arredondado o direcionamento. Então é isso que Kardec, junto com a espiritualidade, nos traz para dissipar esse questionamento humano, né? O que acontece logo após o instante da morte, ou no instante da morte, para onde nós vamos. Então nós retornamos. E quando ele fala de onde nos apartará momentaneamente, momentaneamente nós saímos da erraticidade, nós deixamos o espírito estar com o corpo, é o momento que nós temos para nos depurar, né? Então é momentaneamente. Essas são essas passagens que nós temos nos mundos de provas e expiações para que nós possamos nos melhorar, trabalhar as nossas imperfeições. E a gente já falou no programa passado sobre para onde vai o espírito após a morte, né? Mas a gente falou também sobre a vibração, e ele falou uma coisa importante sobre a erraticidade. O nome diz, né? Erraticidade. Todo mundo pensa, é porque o espírito errou. Não, erraticidade é para onde vai muitos espíritos que ainda precisam reencarnar. Vamos supor que alguém desencarne, morra, mas que cumpriu a tarefa. Muito difícil isso acontecer na Terra, porque na Terra a gente já está provando, né? Passando por expiações, por provas, e possivelmente vai para outro mundo onde precisa aprender o restante desse ciclo, dessa caminhada, até chegar ao mais importante, a angelitude. E erraticidade é um lugar onde ficam os espíritos que ainda precisam reencarnar, supostamente errantes, mas é mais ou menos isso, aonde ficam os espíritos que ainda precisam reencarnar. Está sim na erraticidade. E no momento da morte, dizem os espíritos que normalmente se tem um pouquinho de perturbação, né, porque é uma mudança muito difícil de fazer, esse laço que corta, né, porque tá aqui com essa energia densa, aí passa para outro plano com a energia mais sutil. E aí a gente sente esse desequilíbriozinho, essa perturbação que é natural. Mas algumas pessoas ainda têm muita dificuldade em entender ou de aceitar a vida pós-morte, né? Morte física. Se estão ouvindo um barulhinho, é porque estamos no período junino. As crianças estão brincando à vontade. O estúdio é fechado, mas sempre chega um barulhozinho dos festejos. Algumas pessoas ainda têm alguma dificuldade de entender, ou melhor, de aceitar essa questão da continuidade da vida, né? Para alguns, cessa no túmulo, né, a nossa existência. Para outros existe alguma possibilidade, sem levar em consideração todas as religiões em si, elas culminam para o mesmo entendimento que existe vida pós-morte, né, física, ou continuidade da vida. Cada um do seu jeito, isso a gente já falou várias vezes aqui, cada um do seu jeito. Mas Kardec não poderia deixar de perguntar, também no Livro dos Espíritos, né, sobre a questão, o que fez essa questão da existência, né, da continuidade. E Kardec pergunta, que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte, da continuidade, né? E a espiritualidade, sabiamente, né, traz para Kardec uma resposta até bem direcionada. Então ele diz assim, a espiritualidade responde dessa forma: não tendes que essa prova nas comunicações que recebestes, né? Uma das provas são as comunicações que nós recebemos, né? Mas se não fosseis cegos, né, vereis. Quantos, né? Quantos de nós não tem a capacidade da vidência, né, dos espíritos, né? E se não fossem surdos, ouvireis. Quantos médios não têm essa capacidade de comunicação, de ouvir os espíritos, não é isso? De ouvir os espíritos. Então, ele traz a comunicação como prova cabal, a visão, né? A visão, como também o que ouvem, né? A forma de todas essas formas de comunicações que a espiritualidade tem conosco, né? Então, e ele continua dizendo: pois que muito humilde uma voz nos fala, reveladora da existência de um ser fora de nós, ou seja, do nosso meio,
né, de um ser fora do nosso meio. E Kardec comenta dizendo que os que pensam que, pela morte, a alma reingressa no todo universal, estão em erro. Se eles supõem que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ele perde ali a sua individualidade. Não. A gota d'água cai no oceano, a espiritualidade retorna à erraticidade, mas a individualidade continua. O que nós temos aqui, o que nós somamos aqui, moralmente falando, é mantido mesmo no retorno à erraticidade, como você estava comentando, né? A nossa casa, não é isso? Por isso que ao mundo espiritual. Eles também nos dizem que é mais fácil morrer, desencarnar, do que nascer. Que é mais a dificuldade para o espírito que está nascendo é muito pior, se pode falar isso. A dificuldade é maior, né? Do que desencarnar. Porque para o espírito encarnar, ele precisa diminuir o perispírito, né? Ele precisa ficar na barriga da mãe. Mas esse é um assunto para um tema reencarnação. Isso. Mas vocês perceberam que está tudo interligado? Para eu compreender a morte, eu preciso estudar a reencarnação. Eu preciso estudar a comunicabilidade com os espíritos. Sim. Quais são as formas que aquelas pessoas que já desencarnaram podem se comunicar? Sonhos, que também tem uma pergunta, viu? Quem fez a pergunta dos sonhos, nós não esquecemos. Vamos responder. E são várias as formas e a gente precisa, um assunto puxa o outro, que é porque é isso que a gente precisa. E quanto mais a gente conhece, menos medo e mais compreensão, é claro, nós vamos ter para diminuir esse medo. A gente vai ter só aquele medo que é uma proteção, né, para o espírito. Já que você falou nas perguntas, eu vou trazer uma para você, para nós, justamente sobre essa questão do retorno, né? E a pessoa nos fez uma pergunta assim: quanto tempo o espírito fica na Terra após a morte? Aí... Né? Foi uma pergunta que nos fizeram, eu agradeço a pergunta. E para que a gente possa trabalhar esse questionamento. Olha só. Toda essa relação vai do nosso... vamos recomeçar. André Luiz, com todo o seu material, tudo que ele nos traz do outro lado, a gente costuma dizer o seguinte: estamos nos preparando para o retorno. Para morrer bem. Né? Morrer bem. Estudar André Luiz, né? é preparação. Bem. Então, morrer bem, vamos levar para esse lado, morrer bem significa desatrelar, deslaçar das questões materiais. Então, quanto mais apegado nós estivermos com as questões materiais, com as pessoas, né, com os bens materiais, até mesmo com as pessoas, né, essa sensação de posse, né, de essa ligação ferrenha, então mais difícil é esse desprendimento ao retorno, né? Então, se uma pessoa muito ligada aos bens materiais, por exemplo, né, ela nunca cuidou do seu espírito, da parte espiritual, e ela desencarna, ela vai ter dificuldade sim, devido ao retorno, né? Devido a essa amarra às questões materiais. E isso fica muito claro, né, com alguns espíritos que se comunicam, que ainda estão vivendo uma relação muito, muito íntima e muito próxima com o que deixou aqui na Terra, com seus bens, né? Com seus bens, seja eles pessoas ou seja eles materiais, né? Essa ligação precisa estar sendo quebrada. A gente precisa trabalhar o nosso espírito. Não é viver pensando em morte. Não é isso. É viver melhorando as nossas imperfeições, se afastando das questões materiais, não sendo prioridade em nossas vidas. Não é isso? Não é que você vai deixar de ter bens, não é deixar de gostar das coisas materiais, não é isso. É que ela não seja o carro-chefe na vida das nossas vidas. Até porque Kardec diz, viver de acordo com
a legislação do orbe que você Sim, habita. sim. É claro que a gente não vai deixar de procurar ter uma vida mais tranquila, uma vida material mais tranquila. Não é sobre isso. Não é isso. É que ela não seja o carro-chefe de nossas vidas. A preocupação com a família. Sim. Eu Com toquei o próximo, de uma forma geral. Foi aqui nesse programa passado que eu falei sobre o irmão Jacó? Foi? Ela está perguntando que ela faz mais de um programa, né? Ela não não sabe qual o programa que ela falou sobre isso. Mas eu acredito que sim. O livro Voltei, irmão Jacó ficava preocupado com a casa espírita, com a família, as mães que são muito apegadas aos filhos, que mesmo, por exemplo, o filho casou, foi embora, ou só saiu, foi viver sua vida, mas a mãe tá ali, sem querer largar a mão do filho e deixar ele viver. O marido com a esposa com o marido. São várias... Essa questão de se relacionar e ficar preocupado demais com o que está acontecendo em casa, isso certamente vai levar a muita dificuldade do espírito se desprender aqui da Terra. Também tem isso. Essas questões, a gente vai falar sobre isso também, sobre esses apegos, né? E vai ser agora. Olha só. Então fica certo isso. Quanto mais apegada aos bens, às questões materiais e o apego exagerado às pessoas, não é que você vai deixar de amar seus filhos, nossos filhos, não vai deixar de amar nossas esposas, nossas mães, nossos pais, não é isso. Deixar eles caminharem, não é isso, né? Mas precisa deixá-los caminhar, né? Principalmente os filhos, né? Aprisionado. É porque é engraçado, né, que nos nossos estudos a gente sempre comenta sobre isso. Nós confundimos muito essa situação do amor. Sim. Né? O amor, nós trabalhamos um amor que aprisiona, né? Nós trabalhamos muito essa questão do amor que aprisiona. Isso é amor? Não. Você tentar manter alguém do seu lado de uma forma aprisionando, pressionado, isso é amor. Agora, será que nós estamos preparados para que dentro do meu relacionamento, homem e mulher, ela diz que não quer mais, e eu ficar feliz em ela ir embora e recomeçar a vida dela? Não é sobre ficar feliz, é fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa. Abre a porta e tchau. Mas esse é o ponto, né? Será que nós já estamos preparados para isso? Ou eu só vou amá-la se ela estiver do meu lado? Eu só quero o bem dela se ela estiver do meu lado. Então a gente precisa pensar nisso, porque estar do lado de uma forma aprisionada é uma situação muito, muito complicada. Infeliz, né? A família Infeliz, toda, né? Que traz problemas para a família toda. Eu estou falando da questão homem e mulher, mas tem outras questões também. Dos filhos. Fale, desculpa aí. Os filhos precisam voar, né? Precisam criar suas asas, precisam viver, criar sua própria história. Né? Não separando dos pais, não é isso. É aprendendo a tomar decisões, aprendendo a andar sozinho, né? E não de uma forma, né? Uma forma, o que a gente chama, aquela coisa super pais, super mães. Isso, quando a mãe não consegue deixar o filho ou a filha ter a sua relação com a esposa, com o esposo, isso é uma questão de apego muito grande. Isso. E quando desencarna não é diferente, porque continua do mesmo jeito, né? Então, isso é muito importante, deixar as pessoas viverem suas escolhas. Eu sei que certo eu ou também, errado, dando cabeçada ou não, isso. Mas precisa a gente está para orientar, seja quem for, amigo, pai, mãe, a gente está falando de relações, e isso é um dos motivos que aprisiona o espírito na Terra, né? Porque ele quer cuidar, ele quer saber como tá, né? E é muito difícil essa parte desapegar. Por isso que o estudo é tão importante, porque precisamos estudar sobre isso, sobre esse amor, porque tá muitas questões relacionadas ao apego, ao feminicídio, né? E aí, quando desencarna, também fica assim. O amor que aprisiona, ele precisa ser repensado se realmente é amor. A gente tá falando disso, mas também tem o contrário, né? Ou se não é só posse, né? Uhum. Ou se não é só posse. É meu, é minha. É a minha, o meu. Então, esse é um dos pontos, né? Que a gente... E essa história do amor é uma construção, né? A gente ainda mal se suporta. Né? Então, a gente precisa primeiro nos suportar, conviver, né? Para a gente chegar a uma fase de amor. Mas vamos lá. Então,
chegamos essa questão do aprisionamento, a questão do apego às questões materiais, já falamos várias vezes sobre isso, né? Depende de cada pessoa, né? Vai de cada um, né? Vai de cada um. Você passar por cima das pessoas de qualquer forma para conseguir seus bens, para conseguir dinheiro, para conseguir poder, né? A gente tem que repensar isso. Até que ponto vale a pena você crescer materialmente em detrimento ao sofrimento de outro, né? Então são esses pontos que vai dificultar o retorno. Né? A gente vê vários espíritos ainda, as comunicações chegando, eles não conseguindo deixar suas casas, não conseguindo deixar seus bens, não conseguindo se afastar das suas famílias, devido a esse exagero, esse direcionamento. E a gente sempre vê várias colocações, principalmente de pessoas que lidam com pessoas no fim de sua jornada, ou seja, nos leitos dos hospitais, enfim de existência, pessoas até financeiramente muito, né, alguns relatos de enfermeiras e médicos, diz o seguinte: a última coisa que se pensa quando está no finalzinho, né, finalzinho dessa existência, é justamente do acúmulo de bens. Muitos, a maior parte se lamentam por não ter vivido mais um pouquinho, né? Porque por não ter tido mais um tempinho com seus filhos, suas esposas, assim, suas mães. Estou trabalhando muito para o meu filho ter uma vida melhor. Ele quer? Ou ele quer um tempinho com você? Né? Então, é isso. Então, a gente precisa rever, e são desses momentos da vida de muita dificuldade que a gente se aproxima mais das questões espirituais, né, de Deus. Então, isso faz com que a gente trabalhe um pouco a nossa espiritualidade, né? Então, isso é um dos pontos também que dificulta esse distanciamento das questões espirituais, esse distanciamento de Deus, usando outras palavras, as pessoas usam muito isso direcionado, né? Faz com que a gente tenha uma dificuldade imensa desse retorno. Quer ir para um lugar bom após desencarnar? Quer desencarnar e seguir em frente no mundo espiritual, sem ficar apegado à família, a bens? Trabalhe no bem. A prática da caridade não tem erro. E aí a gente ganha o merecimento de ir para um lugar melhor, porque a nossa vibração está de acordo com aquele lugar, né? A gente vai por exemplo, uma colônia espiritual que essa minha vibração esteja compatível. Fazer o bem, querer o bem, praticar o bem, sem olhar quem é a dificuldade. Porque eu fazer o bem a alguém da minha família é muito fácil. E a gente está falando de merecimento. Olha, eu fiz um esforço para fazer o bem ali. Então, aí você ganha o merecimento. E muitos desses espíritos que têm esse merecimento, que conquistou isso, ao desencarnar, tem a possibilidade de ser recebido pelo pai, pela uma mãe, pelo um ente querido que antecedeu ele. Imagina, eu já ia falar da minha vida pessoal, vovó, né? A minha avó, que tem 96 anos, ela diz assim: você tem certeza que quando eu morrer eu vou me encontrar com a minha mãe? Aí eu disse: eu tenho certeza. E ela fica feliz quando tem alguém próximo a ela que morre, que ela pensa: poxa, eu tô com 96, né? Aí ela diz isso: você tem certeza? Um dia a gente sentou e eu achei muito interessante. Ela disse: você tem certeza que quando eu morrer, quando eu acordar, porque ela frequenta a doutrina também, quando eu acordar, eu vou ver minha mãe? De certeza absoluta. Então, isso é um consolo muito grande, né? É um consolo. Mas vamos lá. Existem alguns exemplos, né, do acordar. Né? Eu trouxe alguns exemplos do acordar. Né? Então, a doutrina nos traz o seguinte: que pode acontecer, alguns poucos exemplos, várias situações. Vamos uma delas. O espírito ao acordar pode ouvir choro. Né? Depois daquele momento de perturbação que a gente já falou, da né? parte boa. Vamos lá. Não, mas ainda tá na relação de desprendimento, né? A gente falou sobre aquele momento de perturbação que todos nós passamos, né? A gente falou sobre aquele momento nós trouxemos o exemplo até de um acordar. Tem pessoas que acordam de uma forma leve, tranquila, né? E tem pessoas que vai tomar um susto, fica meio atordoadas. Parece que não entendeu o que é que está acontecendo, né? Como se você tivesse assustado, né? Então, essa é mais ou menos, esse é um exemplo muito prático do acordar, né? Mas vamos exemplos. Então,
Pode acontecer, olha a situação do apego, né? Do exagero. Pode acontecer do espírito acordar ouvindo choro, né? Lamentações, né? De entes queridos que não se conformam com sua partida. A obsessão do encarnado para o desencarnado, que também acontece. Pessoal, não confundam a situação de um choro, uma saudade, né? Daquela dor que bate quando você perde, você lembra que aquela pessoa fisicamente não vai estar mais com você, né? Isso realmente não é fácil. Mesmo para nós que somos espíritas, que nós já estamos lidando com isso dia após dia, o distanciamento físico não é fácil. Principalmente quanto mais próxima a pessoa for, mais difícil esse distanciamento físico, né? Mas o consolo tem que continua a vida, que a gente vai ter proximidade espiritual, né? Então esse é o consolo. Mas vamos lá. Então, mas por que o choro? Por que as lamentações? É aquelas lamentações daquelas pessoas que o exagero, né? O exagero não é uma saudade saudável, isso, estava procurando a palavra. Uma saudade saudável, ou seja, lembrando de bons momentos, do café da manhã, ou de uma brincadeira, ou da proximidade, do sorriso. Não é essa saudade que a gente está falando, né? É uma saudade, é um apego, é não aceitar. Que perde a vontade de viver, isso. Né? Deixa de acreditar em Deus, isso. Né? Deixa de acreditar em Deus, se revoltam, né? E choram e não querem se levantar e começar a andar de novo. Isso dificulta. Quando o espírito ouve isso, você imagina um retorno? Como é difícil para alguém. É como a gente vai sair de casa, que tem um filho chorando. A gente vai trabalhar. Aí quando vai botar o pé fora de casa, aí chega o nosso filho e começa, não vá não. Aí começa a chorar, vem brincar comigo, vem ficar comigo. E você fica naquele, eu vou, meu Deus, eu vou, fico. Eu preciso ir por uma necessidade, mas com a vontade de ficar. Né? Então, assim, olha a dificuldade que é para um espírito que se depara com as situações. Eu não estou dizendo, não existe uma afirmativa de todos vão acontecer isso. O que é que a gente quer dizer com isso? Que no momento do desencarne de um ente querido, vai ficar saudade, sim. A dificuldade do distanciamento físico vai acontecer, sim. Mas que a gente possa orar, pedir que ele esteja bem, pedir que continue bem, que siga bem, né? E siga conosco também, nos oriente quando puder, esteja próximo a gente, né? Que haja essa sintonia, né? Sempre tentando nos preservar, nos ajudar, nos orientar, mas não com apego excessivo. Porque lembrando que é tudo vibração. Aqui a gente ainda consegue dissimular as vibrações, mas no plano espiritual não. Isso. Se eu desencarno com rancor, com mágoa, com ódio, eu vou abrir os olhos no mundo espiritual com essa energia. E com certeza eu vou estar num lugar que tenha essas energias também. Por isso que é tão importante a prece, né? Num dos primeiros programas eu falei sobre uma amiga querida que passou anos com sua mãe acamada, que não levantava para nada. E a mãe dela morreu, desencarnou. E olha que interessante. No dia do aniversário da mãe dela, semana passada ou mês passado, ela sonhou com a mãe dela bem. E adivinha, ela que deu a notícia para a mãe dela que ela tinha desencarnado. O que é que a gente pode tirar de estudo dessa vivência dela? A mãe desencarnou, muito doente corpo físico. Quando acontece isso, geralmente essas pessoas são levadas a hospitais no mundo espiritual, trataram o corpo dela, o corpo espiritual, que estava doente, o perispírito, e ela foi ficando saudável e acordou. Só que é tão vivo, tão real, que ela não entendia aquilo. Você adiantou um ponto aqui. Foi? Foi. Mas vamos lá. Deixa eu terminar. Não, então pode falar. Aí ela sonhou com a mãe dela. E ela ia pro plano espiritual, para esse hospital onde a mãe dela estava, e começou a conversar com ela. Aí ela dizia, que coisa estranha. Ela dizia, mãe, eu estou viva. A senhora já desencarnou. Foi ela que foi dar a notícia que ela não estava mais no plano material. Isso também acontece muito. O ente querido que vem vai dizer, né, vai receber e dizer. Outras coisas que a gente ouve muito.
o espírito acorda no mundo espiritual e encontra alguém que já desencarnou há muito tempo. E você está aqui e você não tinha morrido. Ela se adianta. Você se adianta. É porque a sintonia está ótima. Quando começou a falar sobre a questão do acordar, né? E surpreso, né? Você está com o corpo aqui todo debilitado. E terminal no hospital, você adormece e acorda na espiritualidade e diz, eita, cadê aquele câncer, cadê aquela abertura, cadê os instrumentos, né? Eu estou tão bem. Então, é o momento que eles acordam surpresos e se sentem vivos. Quando passado por situações difíceis na vida física, né? E até por doenças terminais, né? Acidentes. Uma vez uma amiga disse que ter um câncer o espírito evolui 10 anos. Ai, que bom. Porque é tão dolorido, tinha que ter alguma coisa muito boa, dolorido, né? Com certeza. Então, ao acordar nesse retorno, né, o perispírito ele é tratado. Não existe enfermidade na espiritualidade. Não existe enfermidade na espiritualidade. A enfermidade que nós temos é da alma, ou seja, as nossas imperfeições, ou seja, também o que nós levamos de rancor, essa é a enfermidade. Rancor, ódio, rancor, desejo de vingança, essas são as enfermidades que existem no mundo espiritual. Isso é que nos corrói. Corrói tanto aqui, e aqui ela acaba atingindo nosso corpo físico, e na espiritualidade também nos degrada. Né? Então, isso sim. Mas não doenças físicas. Não existe doenças físicas na espiritualidade. Então, o momento terminal aqui, que você retoma lá, nós vamos retomar lá sem qualquer defeito físico, né? E sem aqueles qualquer que não enfermidade. compreendem isso por não entenderem nada do que estão vivendo, vão ser levados para as reuniões mediúnicas para entender. Isso, né? isso. Para ter aquele choque anímico e entender. Ela já tentou de novo. Você de tá novo, vendo? Poxa de vida, novo, tá tudo certo né? aí, né? Brincadeira assim, tá? O que ela quer dizer é que aqueles que não entendem ainda essa situação, que mesmo ao acordar no mundo espiritual, têm dificuldades a entender sobre os problemas que tiveram aqui, físicos, a espiritualidade leva assim a mesa mediúnica para que sejam tratados, né? Para que sejam tratados, para que possam entender melhor o seu retorno e que agora é uma nova caminhada, né? Então isso acontece sim, você tem toda a razão. Bom, esse é o segundo ponto. Outro ponto, né, é o que você também já falou. Alguns são levados a uns hospitais de acolhimento, né, onde o seu perispírito é trabalhado, isso fica muito claro no nosso lar com o André Luiz, que ele tinha uma enfermidade, né? Ele foi tratado na espiritualidade para que depois ele começasse a caminhar na espiritualidade. Mas ele primeiro tratou o perispírito que estava danificado. Porque a enfermidade nasce na mente, no perispírito, para poder ir para o corpo. Né? E quando o espírito está com aquilo na mente, precisa ser trabalhado para poder entender que mas não tem mais. A outra coisa que acontece muito, nós temos muitos relatos da espiritualidade sobre isso, é que alguns fenômenos, né, acontecem, se verificam com os espíritos, que pouco antes ou logo após o desencarne, eu vou voltar um pouquinho. Vocês lembram quando algumas pessoas vão casar ou então tomar uma atitude muito, muito drástica na vida da gente, muito séria, que passa um filme bem rápido na vida da gente, sobre que o próximo passo é tão sério, que passa assim um filme muito rápido na vida da gente? É similar a isso. Né? Alguns espíritos eles passam eles conseguem passar pelo momento, por esse fenômeno, de uma revisão total dos seus acontecimentos. Né? Uma revisão como se um telão abrisse na sua mente, que você conseguisse rever todos os seus acontecimentos, os mais importantes, claro, não é todos, não é. Né? São os mais importantes, os marcantes, seja positiva ou negativamente falando, né? Como se fosse um videotape, né? Dos fatos mais importantes, né? Então, no livro, eu trouxe até um exemplo aqui. No livro, isso foi extraído do livro Vida no Além, né? Psicografado por Chico Xavier. E ele trouxe um relato. Diz assim: meu espanto foi enorme.
Parecia que estava retornando aos tempos de menino. Na mente, apareceu a paisagem de cravinhos e tornei a ver meu pai João e minha mãe, acariciando-me e ensinando-me a rezar. Mariquinha, revi tudo. A nossa felicidade, o nascimento dos filhos. Os dias difíceis, o duro trabalho para melhorar. Neuza Brenze, né? Foi o espírito que trouxe esse relato pelas mãos de Chico. Então, no livro Vida no Além. Vida no Além. Então, é como se você revisse todo, que ficou marcante na sua vida. É muito lindo isso, né? Demais. É muito bonito, né? Eu só lembro que aconteceu isso quando eu fui me casar. Passou realmente um filme. Infelizmente, não pode dizer a mesma coisa, que foi vários momentos que eu revivi. Quem casa várias vezes deve passar várias vezes por isso, Não, mas eu né? não casei várias vezes. Foi no momento do câncer que passou a minha vida. Foi. Do, Mas tão né, rápido. Um filme assim. Mas várias vezes. Tipo, e agora? E agora, né? E agora? Então, com alguns espíritos acontece isso. Ou poucos momentos antes do desencarne, ou logo após o desencarne, pode acontecer também esse tipo de situação. Reviver, passar uma fita rápida na mente de todos os acontecimentos importantes em nossas vidas. Outra coisa que acontece bem bacana quando o espírito que nos antecede já está num grau mais avançado de evolução, de amadurecimento, e que ele fica nos acompanhando, intuindo, amparando. Aí eu lembrei de Chico, né, com a mãe dele, que ela ficou aquele período que podia ficar, que tinha permissão, mas que um dia ela disse, Chico, tô indo. Né? Isso também é importante. É todo o cuidado que Deus tem com a gente, o amparo que nós temos. É só vibrar, é só fazer o bem que a gente vai atrair os espíritos, até os familiares, para nos auxiliar, para nos intuir, né? Quando a gente precisa de alguma coisa. Eles estão entre nós, dos dois planos, das duas formas, o positivo e o negativo. Por isso que é muito importante a gente cuidar da nossa mente, a gente cuidar do nosso corpo, porque é uma junção, não tem como separar um do outro, né? Até porque se separar é a morte, né? Não é isso? Então a gente precisa se cuidar, nós precisamos nos cuidar para atrair essa assistência. E com a morte também precisamos estudar a reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos. O que mais que a gente precisa estudar para entender a morte? É a própria morte. Tem vários livros. Mas tem um assunto, tem uma pergunta, né? Que foi. Eu tirei da obra de André Luiz, E a Vida Continua, né? Que também foi filme. Psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, nosso Chico. Em 1960, a obra é de 1968, né? E a pergunta é bem interessante. Eu acho que a curiosidade, né? Vocês vão ficar curiosos com a resposta. A união conjugal interrompida pela morte pode ser reatada no mundo espiritual? Eita! As viúvas e os viúvos estão pensando, meu Deus, eu vou conviver de novo com ela. Então, o que responde, né? O que é que André responde? Não. Sim, pode sim ser reatado. Quando os cônjuges realmente se amam. Ou seja, a união conjugal interrompida pela morte pode ser perfeitamente reatada no plano espiritual. E se isso não acontece, aquele que ama sinceramente continua trabalhando pelo outro. Né? Volta ao exemplo que eu dei, não lembro mais se foi na palestra. A mãe de André Luiz, que voltou com o pai de André Luiz, mais 3 amantes que estavam no umbral, mas que precisavam do auxílio dela. E o amor, mesmo que seja conjugal hoje, não necessariamente amanhã precisa ser conjugal. Precisa ser conjugal. Pode ser de filho, de irmão, de amigo, né, de pai, de mãe. E a gente tem que entender que nem o amor o amor não escolhe grau de parentesco, Não. né? É lindo, o amor é lindo demais. O amor pleno, ele não escolhe Puro, grau, essência. não escolhe grau de parentesco, né? É porque a gente leva muito pro lado conjugal, porque a gente só entende essa relação, né? Como é que duas pessoas que não se conheciam
entre parentes, né? Mantém uma relação, cria um vínculo, cria uma vida, né? E mantém uma vida. Mas essa relação pode ser também por uma necessidade de ambos, ou de um deles, né? Ou de alguém, de um dos filhos. Então, por missões. Então, não necessariamente você pode retornar, nós podemos retornar, como Cíntia mesmo comentou, no mesmo grau de parentesco. Pode ser filho, pode ser uma relação de amizade, pode ser várias situações, né? Então, não necessariamente é casal, união conjugal. Então, esse ponto é que ele traz, e ele chama muito a atenção, que você já comentou, que quando um dos mantém um amor sincero pelo outro, mesmo o outro não correspondendo, ele acaba ajudando, né? Ele acaba aprimorando, né? Buscando no plano espiritual, né? Trabalhando no plano espiritual para que o outro, né, aprimore a sua relação, a sua vivência. Ele abre mão de seguir a mundos mais ditosos em nome do amor. Aí vem para um mundo mais denso, em missão para ajudar aquele que ama. É coisa mais linda. Por isso que Emmanuel escreveu Alma Gêmea de Minha Alma, Luz do Meu Dia. Então, pessoal, o estudo de hoje foi baseado também no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. E além das outras obras que a gente trouxe para que a gente pudesse trabalhar, comentar, né? Quando Cíntia começou esse programa hoje, falou sobre a questão de procurar um estudo em grupo. É claro que estudar individualmente, sozinhos, ele não é difícil. Mas, se é o que você tem hoje, mas procure, né? Mas o estudo em grupo, ele facilita pela didática, interação, né? Faz com que a gente consiga enxergar outros pontos que às vezes sozinhos... A convivência, que é muito importante. Isso, né? E essa energia, né, que a gente troca. Então, um estudo em grupo, ele nos ajuda muito, muito mesmo, né? E nos dá força a seguir, né? Porque estudar, geralmente, algumas pessoas que têm alguma dificuldade, né? Cansa, dá sono, né? Então, até de compreensão. Mas é para a gente aprender a ser persistente. Aí lá no Obreiros tem o estudo do mediúnico às quartas, 19 horas. Das 19 às 20 você pode estudar sobre mediunidade. Às sexta-feira tem o estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda às 19 horas. Domingo tem palestra, tem passe, quinta também. Então visite as nossas casas Emílio Malé e Obreiros da Vida Eterna. Será muito bem. Ou a próxima das suas casas, né? Também tem isso. Mais próximo, procura aí. Nós temos... algumas pessoas pensam que as casas espíritas são em números pequenos, mas não, os números são imensos, são grandes, são pequenas casas. São 27 aqui na Zona Norte. Né? Olha só na Zona Norte, 27 casas. E nós temos várias espalhadas pelo nosso estado. E então, assim, a gente pode escolher uma mais próxima, uma casa séria, que estude de uma forma séria, para que a gente possa crescer e entender melhor a vida. Apesar do programa ter sido falado sobre a morte. Que é, né? A vida, né? Futura. Que é a vida. Né? Então, só temos a agradecer a vocês por mais um programa, pela paciência, né? Pela participação. Mantenham as perguntas, eu já trouxe hoje, já consegui colocar duas perguntas aqui no estudo. Continue compartilhando, nos ajudando. E vamos estudar juntos, né? Quando a gente traz o material para a gente estudar, a gente acaba estudando mais um pouquinho também. Isso. E Ricardo vai fazer a prece. Aí, antes de finalizar, não saiam, porque tem a música boa, música espírita, que eleva o nosso padrão vibratório e da nossa casa também, seja onde você estiver aí. Então, muito obrigada. Curtam, não esqueçam. Compartilhe, se inscreva no nosso canal. Sábado, 20 horas, nós estaremos aqui novamente, já agradecendo muito. E quando terminar a prece, fica um pouquinho para sentir a vibração desse programa, desse canal, Enigmas de Outro Mundo. Com você, Ricardo Brilhante. Muito obrigado, Cíntia. Cíntia Adriana. Vamos silenciar nossos pensamentos, direcionar nossas atenções, nossas energias
a espiritualidade amiga. Vamos canalizar um ponto de luz para essa espiritualidade que nos concede a oportunidade de estudar, que nos concede a oportunidade de estarmos nesse plano, tratando nossas imperfeições, buscando sempre melhorar. Que essa melhora siga conosco sempre. Que nós possamos estar atrelados à espiritualidade amiga. E possamos estar sempre abertos e sendo usados como instrumentos da paz para todos aqueles que possam nos procurar, que possam se aproximar de nós em momentos difíceis e que a gente possa estar sempre aberto a ajudar, a orientar e a direcionar. Que assim seja. Que assim seja. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Acordei em um novo amanhecer, além do véu que me fez esquecer. No céu de luz, um lar encontrei, onde a paz refaz quem um dia errei. Caminhos de aprendizado, amor, mãos que curam, acalmam a dor. Entre jardins, águas a brilhar, sinto o chamado pra recomeçar. Nosso lar, morada infinita, onde a alma cresce, se eleva, se ilumina. Entre irmãos, encontro a verdade, na escola da vida, em fraternidade. Trago comigo as marcas do ontem, mas na esperança me refaço hoje. Nas asas do tempo sigo a missão, acolhendo a fé dentro do coração. No amor que tudo pode renovar, na luz que nos ensina a perdoar, nos braços de Deus vou descansar, para um novo dia despertar. Nosso lar, morada infinita, onde a alma cresce, se eleva, se ilumina. Entre irmãos, encontro a verdade, na escola da vida, em fraternidade. Quando for hora de regressar, que eu leve a luz deste nosso lar. Quando for hora de regressar, que eu leve a luz deste nosso lar.